De volta com o nosso Você Bonita para um assunto que eu adoro, né? Toda vez que a gente tem pauta de nutrição aqui no Você Bonita, realmente eu acho que é o momento para a gente aprender muito, para divulgar tudo isso, até porque a gente fala de comida, né? E comida é comida, então dá uma olhadinha em casa como é que tá a questão da sua alimentação, porque hoje o papo é sobre a dieta Mind, ligada à concentração, à parte cognitiva. E a gente convidou ela, que é nutricionista, Lara Natati. Bem-vinda, tudo bem? Prazer. Prazer nosso tê-la aqui. Eu sei que você dá aula, é aí referência, né? Tem um trabalho super bacana. E o que chamou a atenção, e eu acho que a gente está num momento importante para discutir esse assunto, é que a gente tem tanta coisa para fazer e para colocar em prática, e às vezes a gente se sente ali ou um pouco mais cansado, Sim. ou saindo um pouco do foco, ou desistindo de algumas coisas e até cancelando, porque falta até um entusiasmo. E que muitas vezes, depois de perceber, talvez a chave esteja aqui, na questão nutricional, para a gente ter um gás para dar conta de tudo isso. É mais ou menos isso a proposta da Dieta Mind? Sim, é uma dieta que inicialmente foi estudada para a gente combater e para tratar o Alzheimer, o declínio cognitivo durante o Alzheimer. Tá. Mas os novos estudos chegaram à conclusão que ela ajuda a auxiliar no aprendizado, na concentração, na memória, e por ter vários tipos de nutrientes, compostos bioativos, antioxidantes, ajuda a aliviar também as pessoas que sofrem com estresse, que acho que 99,9% da nossa população, Que né? é verdade. Então, o problema, né? O grande problema. É verdade. Então, com a alimentação a gente consegue combater algumas perdas de vitaminas, minerais e nutrientes que a gente tem com essa vida agitada que a gente tem hoje em dia. Claro que quando a gente olha aqui para a mesa e nós vamos destacar cada item, cada alimento, a gente tem um quadro para mostrar para vocês, a gente já nota que é comida. Sempre comida. É sempre comida. A gente não está falando aí de produto alimentício, nós estamos falando realmente de uma base alimentar que é aí o mais natural possível, também nessa dieta. Sim, se a gente tiver uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, sem nenhuma restrição específica, a gente consegue ingerir tudo o que a gente precisa para manter o nosso corpo funcionando bem e até para suprir algum desgaste que a gente tenha. Sem dúvida. Vamos começar então com o primeiro, a gente separou um quadrinho para mostrar para vocês alguns itens importantes que entram aí nessa dieta. Olha lá. Vou pedir para os meninos colocarem aqui para mim. Pronto, vamos ver então. Vamos começar falando do ômega 3, Sim. né? Que é extremamente importante, então. Foi até o objeto do meu estudo de doutorado. Eu estudei legal. ômega 3 em relação com a ansiedade. O que acontece com o ômega 3? Ele ajuda na comunicação dos neurônios, ajuda na plasticidade deles, nas sinapses, que são as formas de comunicação entre os neurônios. Tá. Então está associado tanto a prevenir ansiedade, depressão, quanto a auxiliar na cognição, no aumento do aprendizado. E é indicado até para gestante aumentar o consumo de ômega 3 durante a gestação. E a gente fala sempre de alimentação e não de suplementos de preferência, né? Só quando tem alguma deficiência grave. Então, ó, a gente vai colocar, a diretora acabou de me sinalizar que vai estar no nosso Instagram, tá? Nas redes sociais, no YouTube, o quadrinho. Então, fontes alimentares, peixes de águas frias e profundas, e você coloca uma quantidade de mais ou menos uma porção de 100 gramas, pelo menos 2 vezes por semana. Exatamente. Eu trouxe aqui como sugestão peixes que a gente encontra no Brasil, né? Pelo custo-benefício, a sardinha é um peixe super rico em ômega 3 e o atum também. Então, eles podem ser utilizados para suprir essa demanda de ômega 3. E para quem não consome alimentos de origem animal, existe uma semente que é a chia, que ela é bem rica em ômega 3 também, e a linhaça também pode ser uma dessas fontes. E aí a gente usa essa mesma proporção, como é que é quando a gente está falando das sementes? A semente a gente vai ter que usar um pouquinho mais, né? Tá. Só que aí a gente tem que tomar cuidado e a gente vai ter que individualizar a alimentação, porque a semente de linhaça é muito rica em fibras, a semente de chia também. Entendi. Então a gente vai colocando isso durante a nossa alimentação junto com outras fontes também. Vou aproveitar, então, que você acabou de me contar que seu doutorado foi baseado aí na questão do ômega 3. Eu tenho uma curiosidade, como é que o nosso organismo encara a absorção desse ácido graxo? A gente tem uma série de dificuldades de absorção de vários nutrientes por vários motivos. A gente já discutiu, às vezes colocar uma coisa com outra, um compete com o outro e a absorção diminui. Tem gente que tem aí uma liberação, às vezes até do cálcio pela urina,
mais do que o normal. Exatamente. Na questão do ômega 3, como é que é essa relação? Então, a gente produz ômega 3 também no nosso corpo, mas a gente produz em uma quantidade insuficiente, por isso que a gente tem que ingerir através da dieta, da alimentação. Tá. Então, é uma gordura, ela é digerida normalmente pelo nosso organismo, a gente tem enzimas específicas que vão atuar nessa digestão, vão para a corrente sanguínea e aí vai para os sítios de absorção. Tá. Pode ir para o fígado, que vai metabolizar e vai distribuir por todo o organismo. E aí a gente usa bastante no cérebro, então, principalmente para a gente melhorar a qualidade das membranas dos nossos neurônios e das outras células. Então, por ser ácido graxo, então a gente leva uma vantagem que a absorção é bem bacana. É boa. Depende também do nosso intestino, depende da nossa condição, do nosso corpo. Tá. Se a gente tiver uma vida equilibrada, a gente vai ter uma boa absorção de todos os nutrientes. E para isso, a gente precisa de uma alimentação balanceada e de alguns outros fatores que são importantes também. Não dá para ser único, sono, atividade física, gestão de estresse, o comer devagar, o comer sem distrações ajuda muito na absorção dos nutrientes. Gestão de estresse, eu gostei desse termo que você usou. Como é que nós vamos fazer uma gestão de estresse, meninas? A cada delas, cada uma vive. É muito legal que na minha produção cada uma vive um momento, né? A gente tem aí, a Mandia, por exemplo, vai casar. Então eu já olhei para ela, como é que você, né? É difícil, gente. A gente tá assim, é uma coisa que a gente tá numa pilha. Então, eu acho que a nossa ideia aqui também é ajudar as pessoas até a quando você fala gestão do estresse, é pontuar ali e falar assim, calma, não vai adiantar. Né? Respirar. A alimentação não pode ser uma fonte de estresse para a nossa vida. Então, restrições severas são uma fonte de estresse, excesso de atividade física também pode ser uma fonte de estresse, né? E desenvolver atividades de lazer, isso é muito importante também. Se programar atividades de lazer, eu vou fazer alguma coisa para mim no fim de semana ou em algum dia da semana, isso ajuda bastante. Agora, uma outra coisa super importante é dormir bem. Dormir, né? Dormir é super importante para emagrecer, para manter peso, para estar bem nutrido e para conseguir melhorar a situação de estresse também. Tá aí, então vamos ficar atentos. O próximo item a gente tem ali, então, selênio e vitamina E, que a gente encontra em sementes oleaginosas, e a sua indicação seria de pelo menos meia xícara diariamente ou pelo menos a cada 2 dias. Sim, a gente pode colocar um lanchinho com sementes oleaginosas de manhã ou à tarde, quando a fome vier, né, se a pessoa tiver o hábito de consumir lanches intermediários. O selênio é um potente antioxidante. A vitamina E também, tem vários estudos que relacionam a falta desses dois nutrientes com perda de memória, com perda de cognição. Tá. Então, se a gente conseguir incluir, vai ser importante. Os cereais integrais também são ricos em selênio e vitamina E. As leguminosas também, que a gente trouxe aqui como exemplo o feijão e a lentilha. Tá. Então, se a gente variar a alimentação, a gente tem tudo. Agora, as sementes oleaginosas são especialmente ricas em vitamina E e também em gordura monoinsaturada, que facilita a nossa circulação. Então, elas podem estar presentes sim. E a gente tem medo de consumir porque elas são muito calóricas, né? Mas se for uma porção de mais ou menos 2/3 de xícara num lanche intermediário, a gente variar, a gente pode até misturar com frutas secas também, as sementes oleaginosas, e aí a gente tem um lanchinho bem interessante em termos de nutrientes. E dá saciedade, né? Pode Bastante. ser também uma diquinha aí para você aumentar a saciedade e não encarar a refeição seguinte com tanta fome, né? A dica é comer devagar. Se a gente comer devagar, a gente vai ficar saciado. Se a gente comer muito rápido, aí vai demorar para vir a saciedade, a gente vai comer 2-3 xícaras das sementes. Vou aproveitar que a gente tem as nozes aqui. Muita gente já ouviu isso, mas é sempre bom falar, porque sempre tem gente que não ouviu, né? A questão de ser parecida com o nosso cérebro. Exatamente. Olha isso, presta atenção. Vou botar aqui na mesa, o Toninho vai mostrar. É o desenho igualzinho, olha lá. Olha lá que máximo. Isso nos indica que então faz bem. Faz bem, para muito bem. O cérebro, para a mente, para essa questão da cognição. Exatamente. Não se esqueçam. Vamos para o próximo, então, que você colocou como nutriente também, fonte de proteínas com menor teor de gordura saturada. Então, na hora de escolher suas proteínas, você indica aves, porção também sem gordura e diariamente ou quase, né? Pelo menos 100 gramas. E aí você trouxe o franguinho. Eu trouxe o peito de frango, que é uma fonte de proteína com menos gordura. Também tem a carne de porco magra, né? Tá. O filé suíno pode ser utilizado também como uma boa fonte de proteína. Legal. O que acontece? A gordura saturada, principalmente presente nas carnes vermelhas, nos embutidos, ela está relacionada, o consumo excessivo da gordura saturada é relacionado com perdas de cognição também, perdas de memória.
memória, mas consumo exagerado. Então, se a gente conseguir diminuir, o brasileiro ele consome 1,5 vezes mais carnes vermelhas do que a Organização Mundial de Saúde recomenda. A nossa média de consumo é em torno de 450 gramas por semana. Tá. O ideal, recomendado pela OMS, é 300 gramas por semana. Então, se a gente conseguir diminuir um pouquinho, né, não precisa restringir totalmente, né, porque faz parte da nossa alimentação, da nossa cultura. Sim. Mas se a gente conseguir diminuir e passar a substituir por opções com menos gordura saturada, vai ser benéfico para o nosso organismo e, inclusive, para a nossa memória e para o aprendizado. Perfeito. A gente ainda não falou do ovo, estou vendo que ele está aqui, ele vai entrar ali na colina, mas ele também é considerado uma proteína magra? Uma fonte de proteína também, depende da forma de preparo, ele vai ser mais magro, então a gente pode usar o ovo cozido, o ovo mexido, o ovo quente, aquele ovo pochê, que aí a gente não vai adicionar gordura e aí vai ser uma outra fonte de proteínas magras. Outra fonte de proteína magra pode ser o peixe também. Né, que a gente já colocou aqui como exemplo. Tá. Então a gente tem como variar aí e não consumir sempre carne vermelha. E os cogumelos também, né? E tem essa parte as proteínas de origem vegetal, que a gente tem as leguminosas, o cogumelo, algumas plantas como a Ora Pronobis, por exemplo, né? Que podem muito legal, né? A Ora Pronobis. Nossa, eu lembro que eu olhei, sei lá, tem mais de 10 gramas de proteína. Tem bastante proteína, né? E dá para preparar num refogado. Dá, e fica bem gostoso. Né? Com ela, tipo no lugar de um espinafre. Exatamente. Aí, gente, muito legal. Vamos colocar perguntinhas do público, então, na tela. Obrigada, Eduardo, um beijo. E como faz para quem tem baixa absorção de nutrientes? Eu fiz redução de estômago e não absorvo os nutrientes na totalidade. Boa pergunta, hein? Pois é, oi Eduardo. Então, as pessoas que fazem algum tipo de cirurgia e têm a diminuição da absorção dos nutrientes, muitas vezes vão precisar de acompanhamento e de suplementação desses nutrientes. Eu disse que a gente tem que priorizar os alimentos em geral, a gente vai continuar priorizando, mas muitas vezes a gente, através de exames específicos, clínicos e análises de sinais, sintomas durante a consulta, a gente vai verificar se há necessidade de suplemento e muitas vezes vai existir essa necessidade, sim, principalmente quando a gente realiza alguma cirurgia que interfere na absorção de nutrientes. Então, no caso ali, da questão da bariátrica, acaba sendo até bem comum. E existe até protocolos de suplementação de nutrientes. Né? Entendi. Exatamente. Agora, para quem não realizou a cirurgia, mas que também já percebe que para dar conta dessa quantidade que a gente está dizendo, teria que comer um pouco mais, ou não consegue, a manipulação de uma suplementação assim com vitaminas é hoje algo possível e você enxerga de uma coisa bacana, assim? Sim, a gente pode ingerir manipulados e a gente pode ingerir os prontos também. Tem boas fórmulas farmacêuticas que são prontas também, que são até mais fáceis de serem ingeridas no caso de consumir uma cápsula só, né, do suplemento, porque eles condensam mais numa cápsula. Então a gente tem as duas opções e aí cada caso tem que ser analisado individualmente, em consulta, sempre com acompanhamento do nutricionista e do médico. Perfeito. Mais perguntinha do público. Olha lá. Obrigada, Alves, um beijo. A sardinha é rica em ômega 3? Quantas vezes, então, devemos consumir na semana? Olá, bom, a sardinha é uma das fontes de ômega 3, sim, né? Como a gente colocou aqui, 100 gramas, de preferência umas 2 vezes por semana, mas a gente pode alternar com outras fontes, como o atum, por exemplo. O salmão também é uma fonte, a truta, o arenque, a cavalinha também podem ser utilizadas, né? Mas umas 2 vezes por semana, mais ou menos 100 gramas, só tomar cuidado com a forma de preparo para a gente não adicionar muita gordura. Não fazer muita fritura, preferir os assados, os refogados com algum molho, por exemplo. A gente encontra a sardinha com molho de tomate, pode comprar fresca na feira também, que fica bem gostoso. Perfeito. Vamos seguir então com mais nutrientes. Daqui a pouquinho a gente fala de atividade física. Eu não vou deixar essa parte, que eu imagino que promova um turbilhão de benefícios quando a gente está falando dessa questão cognitiva também, né? Também. Vamos lá. Na tela, então, a gente tem agora os antioxidantes, frutas vermelhas e roxas, curcumina. O vinho está aqui, oba, notícia boa. E na quantidade de consumo, uma porção de 3/4 de xícara, mais ou menos, pelo menos 2 vezes por semana. Pois é, a gente tem uma atividade metabólica muito alta no nosso cérebro, né? Então a gente produz muitos radicais livres com toda essa atividade metabólica. E os antioxidantes vão agir exatamente para neutralizar esses radicais livres e para facilitar também a comunicação entre os neurônios, a plasticidade sináptica deles. E aí a gente encontra muito antioxidante nas frutas vermelhas e arroxeadas. São umas fontes muito ricas nessas substâncias. Então eu coloquei como exemplo aqui o mirtilo, que a gente
encontra já um pouco mais aqui no Brasil, a gente até encontra congelado, mas o próprio morango, que vai começar a época de morango agora, ai, que delícia, nem me fale. Ai, tem que aproveitar. Amora, uva. E eu coloquei a uva como exemplo porque a substância antioxidante presente que a gente encontra no vinho tinto, seco, está presente na casca da uva. Então a gente não precisa necessariamente tomar o vinho para ter essa substância antioxidante no nosso organismo. A gente pode ingerir a uva com casca, por exemplo, que a gente vai estar ingerindo esse antioxidante também. Doutora, assim, quando a gente fala de sazonalidade também dos alimentos, é sempre uma coisa importante porque diminui o preço, claro, né? Você vai ali na feira, você sabe quando é a sazonalidade, quando é o tempo daquela fruta, daquele legume e tal, você tem um preço menor, você tem uma oferta maior. Mas na questão nutricional desses alimentos, faz diferença? Então a gente sabe que o alimento vai ser melhor quando ele tem um solo que produz um alimento melhor. O fato da gente ter alguns alimentos e algumas frutas o ano inteiro, o que não acaba respeitando a sazonalidade, mas claro que a gente precisa para dar conta da população em geral e até pensando nessa parte comercial da venda, claro que a pessoa quer ter o produto para poder vender. Muda a parte nutricional do alimento? Empobrece o alimento quando ele não está na sazonalidade dele? Bom, o que se diz é que os alimentos ficam mais bonitos e mais vistosos, mais ricos em nutrientes quando estão na sazonalidade. Mas hoje em dia tem técnicas de preparo e técnicas agrícolas que propiciam a produção durante o ano inteiro com o mesmo valor nutricional. Entendi. Então a gente pode ficar tranquilo com relação a isso, porque existem técnicas específicas para que se garanta a quantidade de nutrientes de cada um desses alimentos. Mas realmente, conforme a região, vai variar o conteúdo nutricional. Então se eu planto uma uva no sul, o conteúdo nutricional vai ser diferente da uva que a gente plantar no Nordeste. Puxa, né? Um pouquinho vai variar mesmo. Então, é bom que a gente tenha um país tropical que é muito rico em solo, né? Então, a gente tem muita plantação, então a gente tem muita variedade de produtos, né? Eu até lembro que quando eu morava na França, a médica falava para mim, não coma fruta que seja exótica. Eu falei, mas mamão não é exótico para mim. Mamão não é exótico, olha que interessante. Você morou lá? Eu morei 4 anos na França. Olha... Então, assim, aqui no Brasil a gente tem essa vantagem, né, de poder contar com vários tipos de alimentos e a gente tem um solo muito rico. Então, dá pra gente consumir tudo em todo tempo. Agora, que fica mais barato, que fica mais bonito, que precisa de menos adição de agrotóxicos, inclusive, quando a gente está na época, porque tem maior produção, isso é verdade. É verdade. Então, é melhor consumir os produtos de época, sim. Tá aí. Eu não imagino que é viver sem mexerica, né, a pocã. Vocês gostam? Aquela pocã bem gorda? Aff, que delícia. É boa, né? Vamos comer pocã na terra. Olha lá, deu até vontade. Perguntinha do público. Edmar, obrigada, um beijo. A dieta Mind serve para doença, então, hereditária? A gente consegue aí, vamos, né, desmembrar na pergunta dele, pessoas que já têm, então, uma predisposição por conhecerem casos na família, que já têm um diagnóstico de alguma doença ligada a essa parte, a gente consegue diminuir a chance? Então, Edmar, essa dieta foi estudada exatamente para isso, para prevenir o declínio cognitivo nessas doenças da mente, principalmente o Alzheimer, que é a mais comum mesmo. Então, sim, a gente consegue, se fizer essa dieta por um tempo, aliás, não é uma dieta, né? É inserir alguns alimentos na sua alimentação diária, na sua rotina alimentar. Então, a gente consegue, sim, tem vários estudos que relacionam com a prevenção desse declínio cognitivo, mesmo em pessoas que tenham mais tendência e tendência genética. Muito bom. Vamos continuar com o nosso quadro, então, que ainda tem, depois dos antioxidantes, a gente vai para o ácido fólico, que estão em vegetais verdes escuros e leguminosas, e aí você sugere uma porção, uma xícara por dia de cada um. Tem uma pergunta em relação ao ácido fólico. O ácido fólico, nesse caso, a gente... Pensando como é que eu vou fazer essa pergunta. Eu quero chegar no metilfolato. Que é o primeiro momento dele. Ativo. Então, por exemplo, o ativo. Quando a gente se alimenta de um ácido fólico, desses alimentos, a gente já tem ele pronto ou a gente precisa de uma enzima para, enfim, melhorar essa absorção e essa questão do ácido fólico? A gente já tem a forma ativa pronta e a gente vai transformar também no nosso corpo. Então, esses alimentos já vão trazer o ácido fólico que a gente vai precisar para metabolizar e para formar tubo neural, no caso das gestantes, né, para o bebê
ser bem informadinha, para o cérebro do bebê ser bem informado, por isso que o ácido fólico é tão importante desde a concepção da gestação, né? Então a gente tem que tomar, até todas as mulheres em idade fértil tem que ter uma boa ingestão do ácido fólico, e para melhorar a parte cognitiva, para prevenir o declínio também, em função da sua aplicabilidade no sistema nervoso central também. Então não só do feto, mas do adulto também. E a gente encontra ácido fólico em vegetais verdes escuros que podem estar presentes na nossa alimentação, desde o café da manhã até as refeições principais, porque muita gente que gosta do suco verde de manhã, colocar uma folha de couve com laranja, com maçã, não é detox, porque a gente não fala em detox no nosso corpo, porque o nosso organismo mesmo fala isso. O fígado já o fígado já faz isso, né? Mas a gente já pode inserir como fonte nutricional também, se as pessoas gostam. As leguminosas são ótimas fontes também, então o nosso arroz com feijão pode ser uma boa pedida para o almoço, para o jantar, a lentilha também, grão de bico, ervilha, são todas fontes de ácido fólico e que é um alimento, é um nutriente de ingestão muito importante e que tem que ser diária de preferência. A gente pode dosar também no sangue para ter uma ideia da quantidade, né? Às vezes, né, são coisas que passam assim e para algumas mulheres pode ser interessante, como você citou nessa parte de idade até suplementar fértil, né? Em alguns casos. Né? É isso aí. Vou deixar a perguntinha do público? Diga de novo, diretora, desculpa. Perguntinha, olha lá. De volta com o nosso Você Bonito, hoje falando da Dieta Mind com a nutricionista Lara Natati. Vamos responder a perguntinha que ficou? Vamos, da Tainá, né? Isso, eu acho que é isso. É Tainá ou Tânia, agora eu já não me lembro. Na tela, então, olha lá. Pergunta interessante. Da Tânia. Desculpa, Beijo. Tânia. Ela cita, então, que o pai dela tem ácido úrico, acho que ela quer dizer que, né, alto, né? E o que ele pode comer? Então, já que peixes e grãos ele foi orientado a não ingerir. Como é que é isso? O ácido úrico forma gota, né, nas articulações, ou pode formar cálculo renal também. Então, realmente, os alimentos que mais contêm a purina, que é a substância que vai aumentar o ácido úrico, são as carnes vermelhas. Então, caldo de carne é muito rico na purina. E também os frutos do mar, principalmente. Alguns grãos também, então tem que realmente limitar a quantidade de ingestão desses alimentos. A gente pode consumir ovo, por exemplo, que é rico em colina, outro nutriente muito importante para funcionamento cerebral, então a gente trouxe aqui como exemplo. E as carnes mais magras em quantidade limitada, né? Mesmo as leguminosas sempre em quantidade limitada. Aí é importante individualizar a alimentação do seu pai, então deixar ele ser acompanhado por um nutricionista que vai fazer o cálculo de quanto que ele vai poder consumir de proteína de origem animal. Mas importante também a prática da atividade física para essa questão Super importante. A atividade física tem não só para o ácido úrico, mas para a função cerebral, para a cognição. Tem muitos estudos que relacionam a prática diária com tudo isso e com a gestão do estresse também, né? A gestão do estresse. Vamos fazer uma pauta só sobre gestão do estresse. É verdade. Você vai vir dar dicas como fazer uma gestão do estresse. Eu amei esse termo. Isso aí é tema para uma próxima pauta. Nós temos 1 minuto, Gláucia. Eu vou então agradecer. Se der tempo, a gente coloca uma última pergunta. Lara Natati junto com a gente para seguir o trabalho dela. Obrigada, viu? Arrasou. Eu que agradeço. Vai lá no Insta, @Lara. O Natati é Natacci. Lara Natati. Tem um telefone que é o 3582-0660. 3582-0660. Dá tempo de responder mais uma pergunta em 30 segundos. Vamos lá. Lá, 50 segundos. Ela está só cantando aqui. Eliana, um beijo pra você, obrigada. Essa dieta pode ser para as crianças com déficit de atenção? Quais os melhores alimentos, então, para as crianças com TDAH? Eu acho que é TDAH. TDAH. Eliana, tem muito estudo sobre isso, nada muito conclusivo, mas como a gente percebe que esses alimentos vão atuar na cognição, na função cerebral, e são alimentos muito ricos em nutrientes, você pode utilizar essa dieta sim, porque é uma dieta muito nutritiva e vai ajudar, inclusive, para o crescimento e desenvolvimento do seu filho ou da sua filha. E pode tirar açúcar também, né? Porque criança que tem déficit de atenção, né? É um horror o açúcar, gente. Ele faz um fuzuê ali no cérebro também, né? Tá aí, gente, 10 segundos só temos. Um beijo até amanhã, ao vivo às 9 da manhã. Te vejo às 22h.